Chasavaran Chichin Champaran Jesus Gewa Chizedage Chisapa Tamchedage Janchur Chemo Saji Puchi Jishimetu Charira Lige Nede Jampa Sanje Jindu Mikte Puai Drukandam Dajila Chapashu Yedam Guru Ranamandala Kamnadiyatayavi Sanchanam Che Sampada Luye Jedrajitav Chejantamotepai Cheche Kolo Kolo. So, in considering what to teach tonight, I decided to revisit the teachings on the Bodhisattva Kshitigarbha. Então, enquanto eu decidi o que ensinar hoje à noite, eu decidi visitar novamente os ensinamentos sobre o Bodhisattva Kshitigarbha. In Tibetan, Sai Ningpo. Em tibetano, o nome dele é Sai Ningpo. And the very first contact that I had with this Bodhisattva is probably the same as yours, which is the verses to the 4 categories of 8 auspicious ones, in which we invoke the 8 great Bodhisattvas. E o primeiro contato que eu tive com esse Bodhisattva provavelmente foi o mesmo que vocês tiveram. Foi no contexto da prece, as 4 categorias de 8 seres nobres auspiciosos, nos quais nós invocamos os 8 grandes Bodhisattvas. The second contact I had was a little statue that Lama Sharp gave me. And at the time I didn't know who this was. It's just a beautiful little statue. E um segundo contato que eu tive foi através de uma pequena estátua, essa pequena estátua que a Lama Sharp me deu. Na época que ela me deu essa estátua, eu não sabia quem quem era, né, a pessoa na estátua. Era simplesmente uma bela pequena estátua. And then the third step was when we started the teachings on the Bodhisattvas from Mipam's A Garland of Jewels series. E o terceiro contato, a terceira etapa nesse processo foi quando nós começamos os ensinamentos sobre os Bodhisattvas de acordo com o texto de Mipam Rinpoche, tendo como fonte o texto de Mipam Rinpoche chamado Guirlanda de Joias. And at that point then I became extremely interested. E naquele momento então eu fiquei muito interessada. And so last year, wow, time, we're all in a time warp. The time, goes fast and slow and has black holes of forgetfulness and like sharp memories. E no ano passado, ao dizer isso, a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos em uma dobra do tempo. O tempo às vezes passa rápido, às vezes passa devagar. Nós temos esses buracos negros de esquecimento. But anyway, last year I gave Poa teachings at Ödzaling in São Paulo, and the offerings were extremely generous. And so when this happened, I thought, what should I do with this? No ano passado, então, eu dei ensinamentos de Poa no Ödzaling em São Paulo. E naquela ocasião, as oferendas que eu recebi foram extremamente generosas. E aí eu pensei, e o que eu faço então com isso? And at that point, then I decided that all of these contributions would be used for a statue here, which we now have.
E eu decidi então que todas aquelas contribuições seriam usadas para a feitura de uma estátua aqui, que agora nós já temos. And so then Kshitigarbha joins Manjushri, Samantrabhadra, and Avalokitesvara in the Far East as one of the 4 great bodhisattvas, and particularly in Japan, Korea, China, he's revered. E Kshitigarbha, ele se junta a Manjushri, a Samantabhadra e a Avalokitesvara como os 4 grandes bodhisattvas que são muito reverenciados no Oriente, no extremo Oriente, particularmente no Japão, na Coreia, Japan, Korea And China. E na China ele é muito reverenciado. And he is always depicted as a monk. E sempre nas imagens ele é mostrado como um monge. And he holds a kavanga, a trident, a staff really, with an ornate top and rings on it, so that as he approaches, he can be heard. E ele segura na sua mão direita na verdade é como se fosse um bastão, uma vara, tem uma ponta que lembraria um tridente, né? Ela é ornamentada e essa ponta superior tem anéis que fazem barulho à medida que ele caminha, para que ouçam quando ele se aproxima. You can see one version here. Vocês podem ver uma versão desse bastão de caminhar aqui. And it said that this staff is used also to pry open the gates of hell. E também é dito que esse bastão dele é usado para abrir os portões dos infernos. And so in his other hand he holds a wish-fulfilling jewel that illuminates the path as he passes through these dark regions. E na outra mão ele segura uma joia que realiza desejos, que ilumina o caminho à medida que ele passa por essas regiões escuras. And it's worth it to go on YouTube. There are many beautiful renditions of the Kshitigarbha Sutra and mantra, and there's even an animated life story of where he began. E vale a pena ir no YouTube e você encontrará várias belas imagens de Kshitigarbha, né, em diferentes vídeos, e tem imagens, estátuas, e também se encontra a recitação dos sutras de Kshitigarbha, do mantra de Kshitigarbha, e tem inclusive uma versão animada, uma versão de animação que conta a história dele, como ele começou. And so where he began was as a Brahmin girl with a very difficult mother. E então o início da sequência de vida dele foi como uma menina brahmane, uma família de brahmanes, que tinha uma mãe muito difícil. And her mother, this girl's mother, had real hostility toward the 3 jewels and the Dharma, and the girl would try to take her away from her aggression. And for a while she would sort of improve, but then she would regress and then start slandering again. So when the mother died, the girl knew that her mother probably had not had a good rebirth, and she was devastated. E a mãe dessa menina, ela tinha uma hostilidade, uma verdadeira hostilidade em relação às 3 joias, ao Dharma de Buda. Ela tinha aversão mesmo, uma atitude muito agressiva em relação às 3 joias, né?
E a menina tentava, né, influenciar a mãe no sentido de tirá-la desse estado de agressão, de aversão às três joias. E durante um tempo ela conseguia, a mãe melhorava um pouquinho, mas depois voltavam os seus antigos hábitos de aversão. E aí, quando a mãe da menina finalmente faleceu, a menina sabia que, em função disso, ela não teria um renascimento positivo. E ela ficou muito abalada com aquilo. And so then the story comes from the 13 chapter sutra of Kshitigarbha. E essa história se encontra no Sutra de 13 capítulos de Kshitigarbha. I won't even try the Sanskrit, but the English translation of this sutra is the Sutra of Kshitigarbha's fundamental vows. E eu não vou nem tentar falar o nome em sânscrito desse sutra, mas a tradução em inglês seria o seguinte: o Sutra dos Votos Fundamentais de Kshitigarbha. Now you can find this. You can find this. This is translated and published on the web. You can E read vocês it. podem encontrar esse texto. Esse sutra foi traduzido e ele foi publicado, se encontra na internet. So anyway, when this Brahmin girl's mother died, she was grief-struck by both her loss and the knowledge that her mother probably hadn't fared well after death. And so then she made tremendous offerings, all that she had, to temples, and she built a statue of the Buddha. And here we go backwards. It's the Buddha, enlightenment, flower, serenity, self, self, sovereignty, king, Tathagata. That kind of translation of the Sanskrit is one of my pet peeves. And in this case, I don't think it's particularly translated well. It's Buddha Pema Samadri Sara Raja Tathagata. Então, por ocasião da morte da mãe da menina, ela ficou realmente devastada, não só pelo luto da perda da mãe, mas também por saber que o destino da mãe não tinha sido positivo na sua passagem, né, na transição da morte. E naquela ocasião, então, ela fez muitos votos, fez muitas oferendas, ela ofereceu tudo o que ela tinha e ela construiu uma estátua, né, patrocinou a construção de uma estátua do Buda. E a tradução do sânscrito é complicada aqui. I don't know why we translate Pema as flower instead of lotus. Então, seria a tradução do inglês é estranha, porque seria a flor da iluminação, a serenidade do próprio soberano, o rei Tathagata, que é super estranho, mas basicamente o sânscrito seria Buddha Pema Samadhi Swara Raja. Tathagata. So, having made this statue, then she made offerings, and one day she was she was weeping, and she thought, if the Buddha has omniscience, so he must know where my mother is born. E ela fez muitas oferendas a essa estátua, né? Recorrentemente ela fez oferendas. E um dia ela estava chorando, pensando: se o Buda é onisciente, ele deve saber onde a minha mãe renasceu. This is something, when our parents die, this is something that's so troubling. We want to know where they went. E quando os nossos pais morrem, isso é algo muito perturbador, porque nós queremos saber para onde eles foram. And so then suddenly she heard a voice that said, weeping girl, don't be so sorrowful. I'll show you your mother's whereabouts.
E aí, subitamente, ela ouviu uma voz que dizia a ela: menina chorosa, não fique tão triste. Eu vou lhe mostrar onde anda sua mãe. And she said, who is this who's speaking to me? And he says, I'm the Buddha whose image you've made. E aí ela perguntou: quem é esse que está falando comigo? E a voz respondeu: eu sou o Buda cuja imagem você fez, você mandou fazer. And so then the voice continued, I see that you cherish your mother more than most beings cherish their parents. E a voz continuou dizendo: eu vejo que você tinha amor e apreço pela sua mãe, um apreço maior do que a maioria dos seres tem pelos seus pais. And then she did prostrations into her body, was just sort of threw herself on the ground. And he said, go home and meditate, and then you'll know. E ela fez prostrações, né, muitas prostrações, jogando o corpo no chão. E aí o Buda disse a ela: vá para casa e medite, e você saberá onde ela foi. And so then, after some days of meditation, then she, and devotion that she had for the Buddha, then she found herself in this like turbulent ocean. E depois de alguns dias de meditação e também devido à devoção que ela tinha pelo Buda, ela de repente se viu em meio a esse oceano turbulento. And it was filled with monstrous beings. Que estava cheio de seres monstruosos. And it was really like, as we know, like the predators devouring each other. E é uma cena como a que nós sabemos que acontece, em que os predadores devoram uns aos outros. And so there appeared a demon named No Poison. E aí surgiu um demônio chamado Nenhum Veneno. And he said to her, well, and he called her Bodhisattva, what causes you to come here? E aí ele disse a ela, disse bem, e chamou-a de Bodhisattva: o que faz com que você venha aqui? And he said, she asked, what is this place? E aí ela perguntou a ele: que lugar é esse? And he said, this is the sea that's west of the great iron enclosed mountain. E ele disse: este é o mar que fica a oeste da grande montanha de ferro enclausurada. And she said, I've heard that there's a hell in the middle of Chakravada. Is that true? E ela disse: eu ouvi dizer que há um inferno no meio, no centro de Chakravada. Isso é verdade? And he said, yes, it's true. And she said, how did I come to this hell? And he said, you came in either of two ways. One way you came by majestic power, your bodhisattva intention, meaning your bodhisattva intention. Or otherwise you've arrived here because of your karma. There's no other way. E ela perguntou: então, como eu vim parar aqui? E ele respondeu a ela: você veio parar aqui, há só duas maneiras de se chegar aqui. Ou você veio aqui devido ao seu poder majestoso, referindo-se, no caso, à intenção, a bodhicitta, a intenção de bodhisattva dela, ou você veio parar aqui devido ao seu karma. Não há nenhuma outra forma de se chegar aqui, senão essas duas. And then the girl said, but what causes this water to rise and boil? And why are there so many suffering people and wicked beasts here? E aí ela perguntou: o que faz com que essa água se eleve e ferva? E por que há tantos seres maldosos e bestas aqui?
He said, these are the suffering people newly deceased from Jambudvipa, our continent, who have committed evil. And they've been here for 49 days, and in the 49 days, no one prayed for them or created merit and virtue to deliver them from their suffering. E ele disse, esses seres são os recém-falecidos do continente de Jambudvipa, que é o nosso continente, o nosso reino de Jambudvipa. E eles estão aqui por 49 dias, e nesses 49 dias não houve ninguém que rezasse por eles e que gerasse mérito e dedicasse a eles. And he said that they go through this ocean of turbulence until they are reborn in the hells. E ele disse, eles passam por esse oceano de turbulência até que eles renasçam nos infernos. Because they themselves didn't create virtue in their lifetimes. A lot of this, in this sutra, like there's several chapters devoted to the description of non-virtue and how it plays out as a hellish experience. We have a similar teaching in Patra Rinpoche's Words of My Perfect Teacher, in Longchenpa, in Gampopa. I decided not to go over that. E, na verdade, uma coisa que eu esqueci de traduzir, essas pessoas recém-falecidas no continente de Jambudvipa que fizeram muito mal durante a vida. E o que ele diz é que essas... agora eu me perdi só um pouquinho. Então... I had forgotten one thing and then I forgot. Gampopa? No, yeah. Então ele começou a descrever, na verdade, muito desse sutra se destina, uma boa parte desse sutra descreve, delineia as ações negativas e os resultados dessas ações negativas. Então, há um ensinamento extenso em relação a isso, as causas e efeitos de ações negativas, que não é tão diferente. O ensinamento aqui desse sutra não é tão diferente do que nós encontramos em Patra Rinpoche, em Longchenpa ou em Gampopa. And so then he continues and says, this is one of 3 karmic seas. Oceans. E ele prossegue dizendo a ela, este é um dos 3 oceanos ou mares kármicos. And so then she said, but where are the hells? And he said, they're within these karmic oceans. So you can see this is really a display of mind, a projection of mind. E ela pergunta, mas onde estão os infernos? E ele responde a ela, os infernos estão dentro desses oceanos kármicos. E com isso nós podemos ver que realmente tudo isso é uma manifestação, uma projeção da mente. And so then the girl said, but I want to find my mother. She died not very long ago, and I wonder where her spirit went. And so then the no poison demon king said, what did your mother do in her lifetime? E a menina então diz a ele, eu quero encontrar a minha mãe. Ela morreu, não faz muito tempo que ela morreu. E eu quero saber onde ela está. E aí esse demônio sem nenhum veneno, esse demônio rei chamado nenhum veneno perguntou a ela, mas o que ela fez? And she said, well, my mother had perverted views and ridiculed these 3 jewels, and she would bleed for a little while, and then she would turn irreverent again. Her mother sounds like a New York City mother. E ela disse, bem, a minha mãe tinha uma visão pervertida em relação às 3 joias e ela as ridicularizava e às vezes ela tinha momentos em que ela acreditava nas 3 joias, mas depois ela voltava aos seus padrões antigos de ridicularizá-las.
And so then she E a Kando mencionou que essa mãe da menina parece uma mãe cínica nova-iorquina. He said, "What's your mother's name?" And she said, the name is given in Chinese, Yu Ti Li. E ele perguntou a ela qual é o nome da sua mãe. E o nome é dado em chinês, é Yu Ti Li. And then, so then he has a list of names, and he said, it sounds like, a demonic Saint Peter. E ele tem uma lista de nomes consigo, né? Parece até um São Pedro demoníaco. And he said, "Don't worry. You should just return to your own place. It's been 3 days since she died, but by the virtue of your devotion to your mother and your donations, then she left this place, and not only your mother, but all the sinful people in Avicii hell were able to leave on that day. E aí então ele olhou para a lista e disse a ela: não se preocupe, a sua mãe já faleceu, né? Já deixou esse lugar. Ela morreu há 3 dias, mas devido à sua devoção a ela e às suas doações, então ela pôde deixar esse lugar. E não só ela deixou esse lugar, como todos aqueles que estavam no inferno Avicii foram liberados naquele mesmo dia. And then the demon king withdrew with his hands, his palms joined in prayer, and the girl woke up as if from a dream. E nesse momento, então, o demônio rei juntou as mãos em direção a ela as mãos no mudra da oração, né? E aí ela despertou, como quem desperta de um sonho. And so this reminds me of when Chögyam Rinpoche's mother was a Dailok and traveling through the borders, and she met Yamaraja, and he was terrifying. And she says, "I know that you're Avalokiteswara." She refused to be afraid. E essa interação, né, entre os dois me lembra a viagem da mãe de Chögyam Rinpoche, que era uma Dailok, quando ela foi até o reino dos infernos e ela encontrou-se com Yamaraja. E ela disse para ele: eu sei quem você é, eu sei que você é Avalokiteshvara. Ela se recusou a sentir medo. And so this girl also had a comprehension of the situation. And so she went back to the image of the Buddha, and that's where she made the vow. Então essa menina também, essa jovem, teve uma compreensão dessa situação naquele momento. E aí então ela voltou para diante da estátua de Buda, e foi naquele momento então que ela fez os votos. The vow was that in all future lifetimes, in kalpas to come, she vowed to deliver those suffering beings in hellish experiences. And she said, until the hells are empty, I will never take full Buddhahood. E o voto, na verdade, foi um só voto que ela fez. E ela disse, o voto que ela fez foi de que em todas as suas vidas futuras, por todos os kalpas futuros, ela fazia o voto de liberar os seres nos reinos dos infernos. E ela fez o voto de não atingir a iluminação até que os infernos fossem esvaziados. And so then this story in the sutra arises in a conversation between the Buddha Shakyamuni and Manjushri. E no sutra essa história
surge no contexto de uma conversa entre o Buda Shakyamuni e Manjushri. And the Buddha then told Manjushri that Demon King is also a bodhisattva, and so is the girl's mother. And the girl herself is the bodhisattva Kshetagarbha. E o Buda Shakyamuni disse a Manjushri, aquele demônio rei é também um bodhisattva, assim como a mãe da menina é uma bodhisattva, e a menina é o bodhisattva Kshetagarbha. And so then the other vow that Kshetagarbha Bodhisattva is said to have made is that between the parinirvana of Buddha Shakyamuni and the coming of the next Buddha Maitreya, that he would be responsible for the teachings in the 6 realms. E o outro voto que Kshetagarbha fez foi o de que no período de tempo entre o parinirvana de Buda Shakyamuni e a vinda do próximo Buda, que será Maitreya, então ele seria responsável pelos ensinamentos nos 6 reinos. And so then those 2 vows to deliver all beings from the hells and to be responsible for the teachings being maintained, because the teachings get very thin before the time of Maitreya. Então, esses 2 votos de Kshetagarbha, o primeiro de liberar todos os seres dos reinos dos infernos, e o segundo de ser responsável pela manutenção dos ensinamentos, né? Considerando que a previsão é de que esses ensinamentos se tornarão muito tênues antes da vinda de Buda Maitreya. And so then for that reason, in Japan, he functions rather like Akshobhya does in our mandala. He's revered as the one who liberates the deceased from suffering. E por essa razão, então, no Japão, a Kshetagarbha funciona mais ou menos como Akshobhya na nossa mandala. Ele é reverenciado como aquele que libera os seres do sofrimento dos infernos. And so then that all arises in the first chapter of the sutra. Isso. The first chapter, Isso, first of 13 chapters. Então esse é a história contada no primeiro dos 13 capítulos desse sutra. And so then the next chapter that particularly interested me was the chapter on the power of offering and the power of dedication. E o próximo capítulo que me interessou particularmente foi o capítulo que trata do poder da oferenda e do poder da dedicação. And now the dialogue changes from Buddha and Manjushri discussing, the merits of Kshetagarbha to a question that Kshetagarbha himself had, which is why is it when some beings make dedications and offerings that they have good fortune for such extended lifetimes and others only a very short time? E agora o diálogo muda, né? Antes era uma conversa entre Manjushri, no capítulo anterior, Manjushri e Buda Shakyamuni, e agora então passa a ser uma pergunta do próprio Kshetagarbha ao Buda, em que ele pergunta por que o mérito e a dedicação que alguns seres fazem, eles desfrutam desse mérito de forma extensa por muitas vidas, ao passo que o mérito feito por outras pessoas tem uma duração tão curta.
And the Buddha explains that it's according to your dedication. If you dedicate with great expansive mind and aspirations to the three jewels first, then the corresponding merit of that dedication endures for an incredibly long time. Whereas if you dedicate in a limited way to those who are close to you and limited, then the merit is present, but it doesn't have such endurance. So what I've taught is to dedicate, because we focus. Those who are close to us, when they suffer, they inspire our compassion and our love. And if we dedicate to them and then see the equality of all beings and expand the dedication from that heartfelt connection to one being or a category of beings, and then expand it to all others equally, then we have both the power of focus and the expansion of the dedication. Então, o Buda explicou que a diferença na duração desse mérito se deve à dedicação, a quão vasta é a dedicação feita desse mérito. Então, aqueles que dedicam o mérito gerado oferecendo as três joias, né, em primeiro lugar, dedicam esse mérito, oferecendo as três joias, né, dessa forma vasta, então aquele mérito durará por muito tempo, permanecerá por muito tempo. Mas já as pessoas que fazem, que não só a sua ação meritória é limitada, por exemplo, só para pessoas próximas ou um grupo de pessoas que elas queiram bem, mas também a dedicação é limitada, também para o benefício daquelas pessoas. Então, proporcionalmente, aquele mérito será limitado e não terá a mesma duração de alguém que faz oferendas, no caso, algo para as três joias e dedica também dessa forma. E o que a Kando falou, que o que ela normalmente instrui em termos da dedicação é que quando você faz a dedicação, você pode se focar nas pessoas que são mais próximas a você, com quem você consegue se conectar, com cujo sofrimento você consegue se conectar, né, de uma forma bem intensa, bem próxima. E depois, a partir primeira etapa da dedicação, então você vê a igualdade daquelas pessoas, daquele sofrimento em todos os outros seres. E aí você expande essa dedicação para que ela possa abarcar a todos os seres. Quando você dedica dessa forma, você tem ambas as coisas. Você tem o poder do foco, que é dado por aquela pessoa com a qual você tem uma ligação bem próxima, e ao mesmo tempo você tem o poder da vastidão da sua dedicação, porque você expande a partir daquele ponto de referência para que ela abarque todos. And so then the Buddha goes through a long calibration of different ways to create merit and the corresponding outcomes, in terms of position and how long it lasts and so forth. I liked it because there is a lot of maintenance involved here. Like you repair stupas and paint signs and this kind of thing. E aí o Buda começa a fazer uma lista, né, de equivalências entre uma série de atividades meritórias, né, e o resultado correspondente dessas atividades meritórias. Eu particularmente gostei dessa lista porque das atividades meritórias há muitas atividades de manutenção envolvidas, por exemplo, reparar estátuas, estupas e assim por diante. What's interesting in the sutra here is that the Buddha refers mostly to those who already have high positions, kings and Brahmins who are able to do this. And then I thought how fortunate we are, not being kings or Brahmins, to be able to do this.
E o que é interessante nesse sutra é que o Buda se refere, na maior parte dos casos, a pessoas que já têm posições muito elevadas, como reis e brahmanes, que têm condições de gerar esse tipo de mérito. E com isso eu fico pensando que afortunados que nós somos, que mesmo não sendo reis ou brahmanes, podemos gerar um mérito semelhante. The Buddha also says that it also, furthermore, Kashitagarbha, in case you're going to look it up, is Ksiti Garbha. Então, Kshitigarbha, caso vocês queiram dar It's olhar, I keep pesquisar. pronouncing it wrong, and I keep having trouble finding it on the web because I spell it like I pronounce it. Kashita. It's Kashiti. E o modo de escrever o nome de Kshitigarbha é K-S-H-K-S-H-T-I Garbha, Kshitigarbha. E a razão pela qual eu me confundo quando diz é que ela pronuncia Kshitagarbha. E quando ela vai procurar na web, ela descreve como ela pronuncia e daí ela não encontra. And so then he says, in future times, when these kings or Brahmins or other people see the aged or the infirm, women about to give birth, and they show mercy and charity by offering them medicine, food, drink, bedding to make them comfortable, then the blissful advantage they gain will be inconceivable. E o Buda diz, Kshitigarbha, em tempos futuros, quando esses reis ou brahmanes encontrarem os idosos ou os enfermos ou mulheres prestes a dar à luz e eles puderem oferecer conforto, né, e bem-estar a essas pessoas, então a bem-aventurança que eles experimentarão como resultado disso será inconcebível. And so then he says that they will at least become devas of the gods' realms, but finally they'll become Buddhas. And this is important, they will never fall into evil paths of existence. E o Buda diz, como resultado disso, no mínimo, eles renascerão no reino dos deuses, como devas ou deuses, no reino dos deuses, e eles depois atingirão a iluminação, se tornarão Budas. E o ponto mais importante, eles jamais retornarão ou jamais cairão em caminhos inferiores. And then he goes and he says, they will gain immeasurable bliss, but if they dedicate for the benefit of the entirety of basic space, they become Buddhas, and have all of the relative rewards, Brahmins and so forth. E Buda diz que eles experimentarão essa bem-aventurança inconcebível, mas se eles dedicarem isso, né, para em benefício de todo o espaço básico, então a recompensa será ainda maior, eles se tornarão Budas, e não só a bem-aventurança, experienciar a bem-aventurança ou o bem-estar de um rei ou de um brahmane. And so he concludes by reiterating this, that even the slightest offering, the slightest good deed, if it's dedicated in a great way, then has creates wonderful happiness for hundreds of thousands of future lives. E ele diz que, Buda segue dizendo que mesmo a mais singela, a menor das oferendas, ou o mais singelo dos atos virtuosos, se ele é dedicado de uma forma assim grandiosa, então ele cria bem-estar e felicidade por muitas vidas. And so then the Buddha
urges to relinquish one's exclusive interests and really dedicate in a great way Então, to all beings, to limitless beings. então aqui o Buda exorta, faz uma exortação a que se abra mão, né, dos nossos interesses limitados e exclusivos e que nós possamos dedicar de uma forma grandiosa em benefício de todos os seres. And so here in a Dharma center, where all of our work is more or less in that way, maintaining the sacred monuments, of creating the propagation of the Dharma. All that we do, we're offering food to the Sangha. All that we do is relevant, and if we enhance it by dedication, if we see it not as ordinary, but as a sacred offering, it's a change of mind. Don't waste your effort, and make it routine. Don't waste your virtue by seeing it as ordinary. Really, like at the end of a task or an end of the day, look back over what you've accomplished and then dedicate it. And this world certainly needs your dedication. E aqui, num centro de Dharma, tudo que nós fazemos se enquadra nessa categoria, né, de atos meritórios, porque nós, aqui nas nossas atividades, nós mantemos monumentos sagrados, nós preservamos monumentos sagrados, nós trabalhamos na propagação do Dharma, nós alimentamos a Sangha, né? Então, é importante que nós incrementemos essas atividades, não tendo uma visão comum a respeito delas, realmente vendo essas atividades não como uma atitude, uma atividade rotineira, uma ação rotineira, mas realmente como uma atividade sagrada, como uma oferenda sagrada, né? E que nós dediquemos dessa forma, que nós, no final de cada tarefa durante o dia, ou pelo menos no final do dia, que nós façamos uma retrospectiva daquele dia e dediquemos o mérito das nossas ações, né? Porque e principalmente quando nós temos essa perspectiva de não vê-las como ações rotineiras, mas de realmente ver o valor daquelas ações em termos sagrados, isso gera uma mudança de perspectiva na nossa mente. E ao final do dia nós dedicamos, ao final de cada ação nós dedicamos o mérito gerado por aquilo, porque certamente há muitos seres que precisam da nossa dedicação. Okay, so then the last chapter, one thing that I meant to stress is when someone dies, the Buddha says that the first 7 days after their death, we should take vows ourselves, eat vegetarian food, make offerings of butter lamps, make offerings of all kinds for the well-being of that deceased person. And the longer, the more distant in time from the actual moment of death, then the more difficult it is to benefit. And so then we are really going to face the death of those of people we know, of people we care about. And so then remember that. Don't waste too much time grieving. Do prayers, do offerings, take vows, like sojourn vows. It's for the first week at least, until if somebody dies on a Sunday, through the next Sunday. E uma coisa que o Buda fala, eu quero enfatizar isso, o Buda diz que quando alguém morre, nos primeiros 7 dias que sucedem
essa morte, nós devemos fazer votos em benefício daquela pessoa. Nós devemos fazer oferendas e fazer preces e orações, prática espiritual em benefício daquela pessoa. Nós não devemos, nós podemos fazer votos de sojon ou podemos fazer votos de não comer carne, fazer um voto vegetariano, por esse período de tempo, porque quanto mais tempo passa depois da morte da pessoa, mais difícil é de beneficiar aquela pessoa. Então, nós não podemos desperdiçar a oportunidade, porque nós todos encontraremos a morte de um ente querido. Então, nós temos que aproveitar essa janela de tempo, dos primeiros 7 dias, e não perder tempo nos deixando levar pelo pesar, pelo luto. Nós temos que realmente usar esse tempo para fazer orações, para fazer oferendas, para fazer votos em benefício daquela pessoa. I really remember that whoever has died has lost the stability and the reference of their aggregates, and their mind is unless they are great practitioners and have been able to direct their mind, then they're in this turbulence, this ocean, this kind of nightmare experience. And so then we do the poa of the 3 recognitions, but really from your heart, all of you know the Tara ceremony for the deceased, like sending the red light out into that ocean, that turbulent ocean, with all the nightmarish projection, and hooking the mind stream, drawing it in to your heart. It's really transfers the consciousness into a state of Tara then Amitabha. It's like you're a sacred source of light, of compassion, of love that draws in the consciousness of that being. Don't be lazy. You can do this. You got the news. You can stop for 2 or 3 minutes, whatever you're doing, and send that radiance and accomplish this. It doesn't take an elaborate practice. We need to be quick, and then we can do more elaborate practices a little bit later. Então, quando a pessoa falece, quando a pessoa morre, ela não tem a referência dela dos seus agregados, é muito instável. Então, ela fica em um estado mental de completa turbulência, esse oceano turbulento. É um estado como se a pessoa estivesse em um estado de quem está em um estado de pesadelo, de extrema turbulência e agitação. Então, nesse momento, claro, aqui nós fazemos o POA dos 3 reconhecimentos, a prática de POA, mas todos sabem fazer e fazem diariamente a prática de Tara para os mortos. Então, quando a pessoa quando você sabe que a pessoa acabou de falecer, então nós podemos usar essa prática de Tara para os mortos. Você visualiza a luz vermelha se irradiando do seu coração na forma de Tara. E esses ganchos, eles trazem a consciência do falecido até o seu coração como Tara, e ela se funde com o seu coração. E nesse momento, então, você transfere de fato, você está transferindo de fato a consciência daquele ser para o estado de Tara e depois para o estado de Amitabha, acima da cabeça de Tara. Então, nós não podemos ser preguiçosos, todos nós sabemos fazer isso. Então, quando você sabe que alguém faleceu, ficou sabendo do falecimento de alguém, haja rapidamente. Você pode parar o que quer que você esteja fazendo por 2 ou 3 minutos e fazer essa visualização, essa prática de Tara para os falecidos, por aquela pessoa naquele momento exato.
né? Depois, então, você pode tirar um tempo para fazer uma prática mais elaborada por aquela pessoa. Okay, and then, as I said today, and some of you were in the palace during Nundra, in a moment when many hundreds of people die, and it's in a single day that we're connected to, because this illness, this virus, reminds us of our connectedness. That's its only virtue, maybe. It reminds us of our connectedness. But when hundreds of people die, then you don't know their names. You send the radiance out. All of them have been your mothers, and you have special connection and special promises. To some of them, you don't remember. But if you pray that anyone who has connection to me, anyone who can receive this hook of deliverance, may they reach for it. May they enter my heart. May they enter my love, my compassion, and be liberated in that place. And then do whatever prayers. The prayers to Amitabha, Emaho, that prayer is the masters have said, recite that over and over again. And so then be available. Então, eu estava falando isso hoje de manhã, alguns de vocês estavam fazendo a prática do Nondro. Nós, né, nesse momento em que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, talvez uma das únicas virtudes desse vírus seja o fato de mostrar que nós todos estamos interconectados, né? Então, há muitas pessoas que morrem, às vezes, no mesmo dia, centenas de pessoas que morrem no mesmo dia, em função disso, em função dessa pandemia. E nós, a maioria dessas pessoas, talvez nós nem conheçamos, não saibamos o nome delas, mas nós estamos conectados a elas, porque esse vírus deixou isso bem claro, de que nós estamos todos interconectados. Então, nesse momento, na prática de Tara para os mortos, você faz essa oração de que quem quer que tenha conexão com você, que você possa liberar aquela pessoa. Porque todos esses seres que morrem agora, que nós não conhecemos nessa vida, já foram a nossa mãe. E em outras vidas nós fizemos promessas a eles, das quais nós não lembramos agora, mas nós temos uma conexão com eles. Então, que aqueles conectados especificamente a nós, né, que quando você visualiza essa luz se irradiando do seu coração, esses ganchos de luz se irradiando do seu coração em direção, né, aos seres do bardo, você faz essa oração, que aqueles que têm conexão com você, que eles vão ao encontro, que eles busquem esse gancho, né, de luz que você está irradiando, né, e que eles venham até o seu coração como Tara, que eles venham até o seu amor e a sua compaixão, e que eles encontrem liberação ali, que eles se deixem ser trazidos pelo gancho da liberação e encontrem liberação, né, em você, no seu amor, na sua compaixão com o Tara, naquele momento exato, né? Então, é muito importante que nós estejamos disponíveis para esses seres. Okay, so then I want to just, we've run out of time here, but I want to cover just some points from the last chapter. And this is, if you only read one chapter of the Sutra of Kashitagarbha, read this one. Então, nós estamos já sem tempo, nosso tempo já acabou, mas eu quero pelo menos mencionar alguns pontos do último capítulo do Sutra. Se vocês tiverem que escolher um só capítulo para ler desse Sutra, então leiam este, que é o último. And this is where the Buddha tells Kashitagarbha, he praises him. In the Mipam text, it's mostly the praise, but the Buddha is not only praising Kashitagarbha, but he's putting the mantle of responsibility on him.
E esse é o capítulo em que o Buda louva Kshitigarbha. No texto, no sutra usado por Mipa Rinpoche, então, há os louvores, principalmente o foco é nos louvores a Kshitigarbha, mas aqui nesse texto, nesse sutra, então o Buda não só louva o Kshitigarbha, ou elogia Kshitigarbha, mas também põe sobre os ombros dele, o mantel da responsabilidade. He said, remember this day when myriad beings were gathered and hearing the dialogue of Manjushri and the Buddha and Kshitigarbha. He said, remember this day. And he said, remember and know that the sentient beings, the human beings who haven't escaped the three realms are caught in a burning mansion. Don't let those sentient beings fall into an evil path of existence, even for a day or a night. E aí o Buda diz a Kshitigarbha, lembre-se desse dia, lembre-se do dia em que miríades de seres estavam presentes, se reuniram ali, seres humanos, deuses, enfim, seres de todos os tipos, miríades deles se reuniram para presenciar o diálogo entre Manjushri, o Buda e Kshitigarbha. E o Buda diz a Manjushri, lembre-se desse dia e lembre que os seres sencientes, os seres humanos que não se liberaram dos três reinos, eles estão queimando, eles estão em uma mansão em chamas. And he says, oh Kshitigarbha, all the sentient beings in the Jambudvipa, our realm, are unpredictable in their wills and dispositions. E o Buda diz, não se esqueça deles nem mesmo por um dia. E ele segue dizendo, Kshitigarbha, todos os seres humanos desse nosso reino de Jambudvipa, eles são imprevisíveis. Most of them are accustomed to evil doing, and even if they decide to do good, they may retreat from their good intentions in an instant. E a maior parte deles está acostumada a causar o mal, a praticar o mal. E mesmo que eles decidam-se a praticar o bem, a fazer o bem, essa decisão dura só um instante. He said, surrounded by evil environmental conditions, their evil wills increase and intensify moment by moment. For that reason, I transform myself into hundreds and thousands and millions of forms to convert, deliver, release, and liberate them. Então, rodeados... This is Buddha talking. Esses seres rodeados de um ambiente extremamente nocivo e mau, isso só intensifica os seus desejos maldosos. E é por essa razão que eu emano em milhares, milhões e incontáveis formas diferentes para convertê-los. I do this in accord with their own roots and dispositions. E eu faço isso de acordo com a disposição específica e a capacidade específica de cada um desses seres. And then he says that if any of these beings have a single drop of dharma, you need to support and protect them. E o Buda diz, se qualquer um desses seres tiver uma única gota do Dharma, você precisa apoiá-los, você precisa protegê-los. He said if they have the slightest connection to the Buddha Dharma, don't let them fall into regression. Se eles tiverem a conexão, por mais tênue que seja a conexão que eles tenham com o Dharma de Buda, se eles tiverem essa conexão, não deixe que eles caiam, que eles regridam. He said, if you see them approaching the hellish experience, then
if they can recite even the Buddha's name or Bodhisattva's name or a single sentence or stanza of Dharma, then you need to apply your miraculous powers to rescue that being. Então, quando se eles estiverem se aproximando de destinos inferiores, né, se eles forem capazes de recitar pelo menos o nome de Buda ou um nome de um Bodhisattva, ou se eles forem capazes de recitar um único verso ou uma única estrofe do Dharma, você não deve abandoná-los, você deve proteger esses seres e apoiá-los. What was the last part? If they are you? I don't remember. The Buddha summarized, he said, the multitudes of devas, gods and humans, of the present and future. Então, a multidão de deuses, devas e humanos no presente e no futuro. I now sincerely entrust you to deliver with your great miraculous powers and skillful means. Eu agora confio a você o poder de liberá-los com seus poderes milagrosos e meios hábeis. Era isso que eu tinha esquecido antes. O Buda falou que ele deveria usar, que Kshitigarbha deveria usar os poderes milagrosos deles para liberar esses seres. So that they never fall again into evil paths of existence. Para que eles jamais caiam novamente em caminhos inferiores e maldosos da existência. And this is the conclusion of tonight. Then Kshitigarbha pressed his hands together and he said to the Buddha, E essa então é a conclusão dos ensinamentos dessa noite. Kshitigarbha colocou as mãos em forma de oração e disse ao Buda: O world honored one, ó ser honrado pelo mundo, please don't worry. por favor, não se preocupe. In future times, should a good man or a good woman have even one thought of reverence for the Buddha Dharma, Se em tempos futuros um bom homem ou mulher tiver apenas mesmo que seja pensamento em relação ao Buda ou ao Dharma, I shall resort to hundreds of thousands of expediencies to deliver and liberate that person from samsara. eu usarei centenas de milhares de métodos, de meios para liberar aquela pessoa do samsara. This is not even to mention those good men and women who always hear virtuous deeds. E se isso, sem mencionar aqueles homens e mulheres bons que sempre fazem ações virtuosas, Who practice moment by moment without ceasing, que praticam a todo momento sem cessar, and who naturally never retrogress on the unexcelled path of enlightenment. e que naturalmente por isso jamais retrocedem no caminho insuperável que leva à iluminação. So on that joyful note, knowing that we have the support of the Buddha, of the Bodhisattva Kshitigarbha, we dedicate in an extensive way to all beings. Então, com essa conclusão alegre, né, sabendo que nós temos o suporte, o apoio de Buda, de Kshitigarbha, nós dedicamos esse mérito de uma forma extensa para todos os seres. Sonamdi Tamchizipane Tanene Pedana Panchene Yayana Chibale Tripaye Sivi Sale Druwa Shime Gune Pema Samba Sasum Rabjan Kunse Nupaye Gage Wanshu Tripe Tripe Ku Kunse Tachin 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 Shu Chime Gune Pema Samba Sasum Rabjan Kunse Nupaye Gage Wanshu Tripe Tripe Ku Kunse Tachin 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 Shu Chime Gune Pema Sambhava Sasum Rabjan Kunse Nupaye Gage Wanshu Tripe Tripe
Quinzeta tinta tinta chincho. Peme jazon, peme rezuche, peme tenla chikon seju, pema chuki drumarinzush, dane beme lonje drumjuche, pende jongwene chipo tempa yorin nepa, tempa zimbe chebo, kutse jasen tenjuche, kenlu chuson renluche, zamling sasum chaparpa, droje chosum nawada, medra dosam gele